começa a se circular com a autonomia, e a autonomia é algo muito importante. E a autonomia implica, inclusive, ter privacidade. Bom, como é que é ter privacidade e autonomia numa sociedade em que se torna muito individualista? Essa é uma pergunta importante, porque é verdade que os pais se assustam, porque alguns anos atrás, se acontecia algo com uma criança na rua, todo mundo ia dizer que horror, como é que alguém pôde fazer algo contra uma criança? Será que agora a pergunta ainda é a mesma? Porque me parece que a primeira pergunta que se eleva é: onde é que está a mãe que deixou essa criança sozinha? Ou seja, se produz uma responsabilidade individual sobre os pais, o cuidado das crianças e dos jovens, com eximir-se da sociedade num cuidado coletivo. E isso faz com que os pais fiquem muito preocupados, porque sentem que a cidade, a polis, já não é mais um lugar de sustentação de laços, já não é um lugar onde alguém vai parar o carro para que o outro atravesse na faixa de segurança, para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo do que é o cultivo coletivo, a cidadania e o cuidado de uns pelos outros. Então isso torna os pais muito inseguros. Bom, e então, se a gente vai pensando numa condição de mais autonomia, o que é ser autônomo? É ser cada vez mais responsável pela própria vida. Bom, mas se eu tenho a responsabilidade cada vez mais da vida nas minhas mãos, o que eu faço com ela? Para provar que a vida é minha, eu me arrisco? Essa é uma pergunta importante. Porque às vezes, na adolescência, essa pessoa que vem desses cuidados maternos tão amorosos, né, que tentam suprir de tudo, quando tem a possibilidade de ter uma responsabilidade sobre o próprio corpo, entendem que se adonar do corpo é se arriscar. Se adonar do corpo, gente, é se cuidar. Não é se pôr em risco. Essa é uma diferença muito importante que a gente precisa fazer. Outra pergunta que a gente poderia se fazer: ter privacidade é deixar o outro preocupado? Essa é uma outra pergunta. Porque, vejam, é possível ter privacidade dizendo: eu estou bem, estou com fulano, estou com ciclano, em tal lugar, sem deixar o outro preocupado. Agora, essa mesma pergunta que a gente pode fazer para alguém adolescente, a gente também pode fazer para os pais. Para confiar, é preciso saber de tudo? É a contracara dessa pergunta. Se por um lado a gente pode dizer, para ter privacidade é preciso deixar o outro preocupado, a gente do lado dos pais poderia dizer, para confiar é preciso saber de tudo? Não. Não é preciso saber de tudo. A gente precisa, a adolescência é um momento em que a gente precisa confiar no que a gente transmitiu. Acompanhar, trocar, conversar. Mas vejam como isso muda. Porque há 2 gerações atrás havia uma total diferença entre gerações, embasadas num princípio de autoridade. Então os pais tinham um princípio de autoritarismo. O que fazia que, por exemplo, para os meus pais, muitas vezes, o que eles queriam fazer não fosse considerado legítimo. E para fazer, a única saída que eles tinham era esconder, mentir para a geração anterior. A gente sai desse modelo para um modelo que, muito mais esse modelo do esconder dos pais, era um modelo muito frequente nos anos 60, por exemplo. O que acontece nos anos 80? Surge o modelo de pai amigo. O pai que está na mesma que o filho, que tem que saber de tudo. E aí é uma geração que também diz para os pais: você não é meu amigo, você é meu pai, você é minha mãe. Tem coisas que eu não quero conversar com você. O que é muito legítimo. Então vejam, a gente agora não está nenhum modelo, nenhum outro. A questão é possível
confiar no transmitido, é possível compartilhar experiências em lugar de ter a ilusão da sociedade de controle? Porque ou a gente transmite e a gente confia no que a gente transmite, ou a gente conversa, ou a gente troca a respeito do que está difícil, ou a gente tem a ilusão de que a gente tem que filmar o outro, pôr a câmera, pôr o aplicativo, que a gente tem que vigiar. E o problema é que quanto mais vigiado alguém é, na hora em que deixa de ter esse controle externo, se carece completamente de um controle interno. Por isso que a questão é essa, como é que a gente transmite e não como a gente vigia. Vigiando, a gente não transmite as ferramentas para ninguém e muito longe. Vigiado não dá para ir nem até a esquina. Mas a gente esquece que é um momento também acompanhado por uma grande ânsia de ter experiências e de ter realizações. É muito duro isso quando a gente é muito jovem. Nada do que a gente diz pode ser embasado numa experiência. E, portanto, a gente se sente muito frágil. E há um desespero de ter experiência quando a gente é muito jovem. É importante lembrar isso, porque, às vezes, sim, quando se pensa em alguém que está com tudo no furor da sua potência, se pede para essa pessoa que ela não tem que fazer muita coisa, ela só tem que ser bonita, inteligente, dar certo e curtir. Isso é pouco? Só me digam, isso é pouco? Não é pouco. É muito. É muita coisa que se pede. Então, às vezes, se tem essa ideia desse momento, de que esse momento é um momento de hedonismo, de prazer, de curtição, e muitas vezes os jovens, eles fazem atos contra si mesmos, que muitas vezes estão na tentativa de mostrar que também se sofre como uma tentativa de dizer não é fácil ser bonito, inteligente, dar certo na escola e ainda por cima curtir. Mas, ao mesmo tempo com isso, a gente vê que se esvazia, e eu não estou dizendo que era melhor, eu estou dizendo que é diferente, por favor. Não tenho idealização alguma do passado. Ao mesmo tempo, hoje em dia, a gente vê que se esvazia essa dimensão que é compartilhar um saber que é fruto de uma experiência. Isso se esvazia. Ou seja, se esvazia a possibilidade de falar daquilo que a gente aprendeu com o que a gente viveu. Isso é tão simples, parece algo muito distante. Eu não estou aqui falando de um senhor que é o velho guardião da aldeia contando histórias. E que agora cada um fica na internet. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de que às vezes a gente se encontra com as pessoas da nossa mesma idade. A gente diz, você viu tal vídeo? Você viu tal aplicativo? Você viu tal meme? Você recebeu tal coisa? Sim, sim, sim. Não, então é isso. Eu ri muito daquilo. E a gente pode ficar um encontro inteiro fazendo só isso. E a gente deixa de falar o que nos acontece. O que nos aconteceu nesse tempo? O que foi desse mês da nossa vida, desses meses? Que coisas a gente pensou? A gente esvazia essa condição de falar da experiência do viver, do que está acontecendo com a gente. E como o tempo é tão corrido, a gente se encontra uns com os outros e a gente diz, como foi teu dia? Foi bom na escola? No carro, rápido, entre o trabalho e casa. E eu não vou dizer que não é uma pergunta legítima, mas eu vou dizer que assim não se conversa. As conversas exigem tempo. As coisas que importam a gente as diz
quando está juntos, de repente contemplando uma passagem. Uma vez uma criança disse: quando a minha mãe me faz essas perguntas eu não respondo, porque eu não gosto de ter esse tipo de conversinha idiota. Alguém pode dizer que não tem razão? Essas conversas de checklist que a gente faz não são conversas. Não são conversas. E são diálogos forçados que a gente tem, comprimidos pelo tempo, em que a gente, no fim das contas, não diz nada para valer. Bom, e a gente vive distraído, pendurado na virtualidade. Sempre tem um e-mail para ler, uma mensagem para responder. A gente vive ocupado. O tempo da diferença entre o lazer e o trabalho desapareceu, porque sempre tem um e-mail nos pressionando. Bom, além disso, isso nos traz a ilusão de ter relações com pessoas, sinceramente, para as quais a nossa vida não faz a menor diferença. Todo mundo hoje tem tantos amigos. Tem? Quanto tempo se perde falando de youtubers para os quais a gente de fato não existe? A nossa vida não conta. Para quem a nossa vida conta? Para quem, se a gente sofreu ou ficou pensando em algo, isso faz diferença? Ou até faz diferença se a gente teve uma grande alegria. Isso são amigos. Isso são amigos. Então, recordo aqui para vocês o episódio que teve há pouco tempo, que foi um furor nas redes sociais, nos WhatsApps de mãe, então nem o que dizer, que foi o jogo da baleia azul. Que foi muito mais do que um acontecimento. O tal da baleia azul foi um fato típico da sociedade da pós-verdade. São esses acontecimentos que eles valem muito mais pelo burburinho, pelo buchinche, pelo escândalo, do que como um fato em si. No entanto, se isso causou tanto furor, é porque isso vem dizer de alguma coisa. Vem dizer do quê? Do efeito que tem o fato de que, de fato, hoje as crianças e os jovens têm uma transmissão não mediada pelos adultos. A transmissão acontece pelas redes sociais, pela televisão, pela internet, e isso faz com que, de fato, a palavra daqueles com quem se convive esteja pulverizada no meio de um monte de informações anônimas e de personalidades virtuais. E o que a gente pode fazer diante disso? Falar do que nos acontece. Dar lugar para as conversas fiadas, para o papo furado, em que a gente converse para valer. Porque a gente também, muitas vezes, diante dos mais jovens, não diz do que nos acontece, não diz das lutas que a gente também enfrenta na nossa vida, no nosso trabalho, que a gente desfrutou de um convite, que a gente está interessado com o desafio que nos fizeram para falar de uma determinada coisa. A gente esvazia aquilo para o que a gente dedica o nosso tempo. A gente também muitas vezes se apresenta para os mais jovens como vítimas dos nossos trabalhos, como se o nosso trabalho ele já não tivesse valor simbólico nenhum, não nos trouxesse realizações, como se a gente trabalhasse só para depois poder comprar quinquilharia no shopping no fim de semana. E que a gente possa também falar com os mais jovens de o que nos move, por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente também toma tombo, se levanta e continua lutando, que é porque a gente acredita que o mundo pode ser um lugar melhor e a gente acredita que o nosso trabalho seja uma maneira de fazer isso. Demonstra, torna visível algo que muitas vezes é invisível para os mais jovens, de que a gente também está muito menos pronto do que seria de se acreditar só porque a gente é adulto. A gente também tem construção. A gente também enfrenta desafios. Para a gente também as coisas não são como a gente quer. E isso é algo muito importante e que muitas vezes é esvaziado. Bom,
Um décimo ponto é da dimensão da virtualidade e do peso. Num mundo tão competitivo, é muito importante que a gente não se esqueça daquilo que a gente realmente deseja. O que a gente gosta de fazer? Porque senão se produz um esvaziamento e o imperativo de ser bom, ele fica acima de tudo. Você tem que triunfar. Tá, mas fazendo o quê? Não interessa, tem que triunfar. Não, o que interessa é o que a gente faz. Isso é muito mais importante. Porque as crianças nos falam dessa mesma questão da seguinte maneira. Quando eu pergunto para algumas crianças, você quer ser o quê quando você crescer? Quando você crescer, quero ser famoso. Tá, mas fazendo o quê? Ah, não interessa, eu quero ser famoso. Sim, mas dá para ser um bandido famoso. Tanto faz? Não. Né? Bom, porque essa condição da fama, ela acaba tendo mais importância do que o que se faz. Algum tempo atrás a gente teve as Olimpíadas e me chamava a atenção isso. Ou seja, como ali tinha esportistas que estavam muito longe do pódio, mas que tinham dito, bom, eu estou muito contente de estar aqui e eu dei o meu melhor. Ou seja, essa ética de dar o melhor por um fazer, no qual a gente acredita. Se vai se ter sucesso nisso ou não, isso é outra história. A gente tem que tirar o peso da palavra sucesso da fama e colocar o peso da palavra sucesso na sucessão dos acontecimentos. Ou seja, a gente está fazendo as coisas com princípios éticos, a gente está fazendo o que a gente faz com coerência. Isso é muito mais importante. Isso é muito. Não importa essa lógica de o que é nesse momento da adolescência a gente tomar para si as rédeas e dizer, bom, agora sou eu que escolho, foi isso que me transmitiram, o que eu vou fazer para ir adiante? Em lugar de se sentir vitimizado pelas circunstâncias. Pensar no que se pode fazer, tomar essa atividade para si. Porque justificativas para infelicidade, gente, nunca vão faltar. Elas sobram. Enquanto que, bom, se perguntar é fundamental. Como é se fazer amigos? Quais são os amigos de verdade que a gente tem na vida? Como é que a gente põe à prova as amizades? Porque tem amizades que não resistem a alguns conflitos. Como é encontrar alguém que nos ame? Como é encontrar alguém que nos deseje e nos respeite ao mesmo tempo? Dá muito trabalho se deixar amar. Como é tornar público uma produção que a gente tem? Será que a gente não pode correr o ridículo? Sem dúvida. A gente sempre está correndo o risco do ridículo. Não tem salvação. Talvez alguns nos ridicularizem, mas talvez tenha alguns que escutem o que a gente tem a dizer. Já vale a pena. Já vale a pena de tornar público aquilo que a gente pensa. Que trabalho dá dizer para o outro, você está errado e eu não vou deixar assim. Bom, são perguntas que a gente se faz na vida. Acontece que quando a gente é criança, a gente acha que a gente se sente desacomodado só porque a gente é criança. E que tudo vai se resolver quando a gente deixar de ser criança. Na adolescência, a gente começa a se dar conta que a gente sempre vive um pouco desacomodado, sempre vive um pouco fora de foco, numa condição de velha infância, como diz a música dos tribalistas, ou de uma adulta juventude, ou vive uma infantil maturidade. E que a gente vai andando com isso, sempre um pouquinho desencontrado dos ideais, quando não muito desencontrado. Mas o que é fato é que uma promessa de total satisfação nunca se realiza, mas nem por isso precisa virar um culto ao sofrimento. Então,
o que a gente pode fazer diante desse desassossego que é viver? Em primeiro lugar, cultivar as nossas perguntas. Elas são as nossas grandes companheiras. Não há mal algum em duvidar. E a gente não precisa se apressar em respondê-las. Quando eu pensava isso, né, que pode ser resumido no fim das contas, se quiserem com um pouco de humor, com qual é o sentido da vida, vejam o filme do Monty Python. A única coisa que a gente pode fazer para responder essa pergunta é humor. Vale a pena ver Monty Python. Mas eu pensava 3 considerações possíveis do que a gente pode fazer diante do desassossego que é viver. A primeira delas é a mais infantil. Eu, em momentos de muita comoção, em que eu realmente digo, o que eu faço? Eu me lembro do filme do Nemo e da Dory, que canta "Continue a nadar, continue a nadar". Às vezes a gente tem que continuar nadando, quando a gente ainda não sabe direito que rumo tomar. Mais adiante ele vai aparecer. Bom, essa é a mais infantil. Né? Às vezes eu canto para mim essa música. Recentemente eu vi um documentário da Amy Winehouse. Não sei se vocês viram esse documentário. Tem uma cena em que ela está junto com o Tony Bennett, ele com 85 anos e ela com 20 e poucos. E para ela, ele é um ídolo do jazz. E ela tem que cantar junto com ele e erra. Não consegue, ela está muito comovida. E ela pensa em desistir, diz, não, vou embora, não consigo. E ele diz, calma, vem cá, você está indo bem. A gente às vezes demora para acertar o tom. Vem cá, tenta mais um pouco. E no fim saiu um dueto lindíssimo. Bom, depois que a Amy Winehouse morreu, aliás, ela é uma figura muito paradigmática, porque ela foi uma vítima da fama e da hiperexposição, consumida pelo consumo. Perguntaram para o Tony Bennett o que ele diria para ela se ela ainda estivesse viva. Ele disse que teria gostado de dizer para ela: a vida te ensina a viver, se você viver o bastante. Bom, como última possibilidade de consideração diante disso, uma é uma versão infantil, a outra é uma versão adulta e da experiência, talvez a terceira seja uma bem adolescente, que caberia nos quadrinhos dos Los Três Amigos do Laerte. Vocês conhecem esses quadrinhos? São os quadrinhos mexicanos, né? Então sempre tem um drama mexicano. Então os mexicanos estão sentados na porta, tem um tiroteio, todo mundo se mata e eles dizem todo ano é a mesma coisa, né? Mas vale porque diante desse momento de travessia em que a gente está à flor da pele, tudo pode ser vivido com um drama mexicano, mas quem sabe a gente pode fazer um pouco de humor mexicano. E, como quem diz num quadrinho dos Los Três Amigos, eu diria para vocês, continuar vivo é a melhor vingança.